E o público infantil tem atenção especial com o TVX, o único programa infantil feito em Minas. Além de Este Bicho é o Bicho, que apresenta todo dia um animal diferente para a criançada. Uma televisão plural, variada e dinâmica, feita com rigor e criatividade. Experimente a TV Horizonte. A TV que te vê. A nossa TV. Não esquece, beijo, beijo, beijo. Ui. Vai procurar no fundo do seu coração motivos para não ser feliz que você acha. O passado. Este é o tema do programa Canal Direto deste próximo domingo, às 8 da noite. Até lá! Nosso entrevistado de hoje nasceu no Vale do Jequitinhonha. Eita lugar de gente talentosa, só. Começou sua carreira em Pedra Azul. Veio para Belo Horizonte com 14 anos. Depois se mudou para o Rio de Janeiro. Mais tarde morou em São Paulo, onde se firmou na carreira artística. 17 anos depois, voltou para Minas Gerais. Cabra de sucesso, viu? Ele é cantor, compositor, humorista, ator, apresentador de TV, empresário. Um dos mais completos artistas brasileiros. No entanto, ele continua um cara simples, de bom coração, romântico, amigo. Saulo Pinto Muniz é o nome desse escorpiano, que é conhecido também como o mago da emoção e do riso. Ele tem vários filhos, o Tuca, a Bibi, Quelé, Sabiá, Zeza, Véia Messina, Zé Roberto, Mário, Juriti e o famoso João Plenário. Só esclarecendo que o Tuca e a Bibi são os filhos legítimos dele, os outros são personagens. O Retratos de hoje vai pegar uma carona naquela velha jardineira cujo motorista é o impagável Saulo Laranjeira. A gente volta já já. Assunta Minas! Meu querido Saulo Laranjeira, esse Assunta Minas era um bordão que você tinha no programa. Quando é que volta o programa, Saulo? Fernando, que alegria estar aqui com você, viu? Poxa vida, legal. Fernando, a arrumação volta a qualquer momento aí. A qualquer momento. Eu estou muito entusiasmado, muito esperançoso que até o fim do ano a gente coloque novamente a jardineirinha nas estradas, se Deus quiser. Estamos na fase de renegociação, de fazer também nova vinheta, é um trabalho que a gente está desenvolvendo já, né? Então, são preparativos, de certa forma. Foi importante essa parada para que a gente pudesse analisar mesmo a questão hoje da televisão regional no Brasil, fazer outras avaliações. O formato do programa também continua com o mesmo conteúdo, a mesma essência, esse mesmo compromisso cultural, emocional, continua. Mas a gente resolveu fazer um programa mais variado. Então, é um programa de variedades. A música vai estar presente, como sempre, evidentemente, mas vai ser um programa de muitos quadros interessantes, vamos fazer muita coisa externa. Então foi preciso dar uma parada e trazer pessoas novas também, com novas energias, entendeu? Pessoas que estivessem arejadas, como veio o Walter Bonazzi, o Carlos Eugênio também com perigos. Um é ligado à TV Cultura de São Paulo, outro foi ligado muitos anos ao SBT, homens que conhecem muito televisão,
que resolveram vir para Minas e me ajudarem nessa empreitada. E eu estou muito feliz. E toda a equipe está super afinada, a Lúcia Rego, que é uma pessoa super apaixonada com cultura popular, o Carlos Ribas, né? O meu irmão João Muniz, que é meu braço direito, esquerdo, e perna direita, esquerda, tudo, né? Então, estamos todos nós afinadíssimos, o Tavinho Muniz, todos nós esperançosos, e acho que até o fim do ano a gente está de volta. Então a gente que é fã pode aguardar que vem aí o novo Arrumação. Isso aí. Bom, mas do seu sucesso atual, eu acho que todo mundo já sabe, te acompanha na Praça é Nossa, te acompanha em outros lugares onde você se apresenta no Brasil inteiro, né? Agora eu gostaria de saber como é que foi o início de tudo isso lá em Pedra Azul. Você já sabia, quando era criança, que você já sabia que ia ser artista? Sabia. Ai, como eu agradeço a Deus, eu acho é tão bom essa coisa, sabe? Eu acho que é uma grande oportunidade que o ser humano tem quando ele descobre, já de muito cedo mesmo, qual é o seu grande objetivo, qual é o seu norte na vida, né? Qual é a sua trajetória mesmo. E eu descobri isso desde criancinha mesmo, de 4, 5, 6 anos, quando eu vi a primeira vez um filme, né, no cinema. Quando eu via um show no palco, quando na escola a gente apresentava ali nas brincadeiras, né, da escola e tal, eu já falava, puxa vida, isso me interessa muito, como é emocionante isso, como eu preciso disso para viver, né? Isso era um alimento, de certa forma, essa coisa de cantar e imitar e tudo mais. Então eu comecei de cedo, bem de criança mesmo. O circo fez parte da sua vida? Circo, eu fazia um cirquinho em casa, no quintal da minha casa. Então eu ia assistir o Circo Nerinho, naquela época, um famoso circo naquela época, ou qualquer outro circo que já aparecia em Pedra Azul. Aí, no outro dia, eu tinha que fazer a mesma coisa em casa. Então, eu juntava meu avô, minha avó, minhas tias, meus sobrinhos, meus primos, todo mundo e tal. Eu juntava todo mundo no quintal e eu ficava imitando os palhaços ou os quadros que tinham, que naquela época tinha muitos quadros teatrais, Sansão e Dalila. Né? Só não fazia o trapézio porque, sabe, inventava também aquela coisa de subir no outro, o Tavinho, subir em cima do Tavinho, abrir os braços, aquela coisa boba. E aí? E toreava, tinha tourada aí. Eu lembro que uma vez eu toreei uma galinha. Não tinha o que torear, toreei uma galinha, mas isso eu cobrava ingresso. O João Muniz ficava na bilheteria. Até os 3 estão juntos até hoje, é engraçado. Não cobrava ingresso, a gente ia ali pra arena. Olha, assim, isso é formação de quadrilha. Formação de quadrilha, né? Desde pequenininho. Aí arrumamos a galinha. E começamos e tal, e eu lembro, isso aí ficou na história, porque tinha um espelho muito grande, que estava no quintal secando, minha mãe colocou lá e tal. De repente, rapaz, eu entrei mostrando que eu era toureiro, e pulava na galinha, a galinha pulava pra cá, e a meninada, de repente a galinha voou, foi no espelho, quebrou, vem minha mãe com a vassoura e bota nós pra correr, todo mundo sai do circo correndo. E outra coisa que eu fazia, que era muito gostoso, aí já foi um pouco o despertar dentro de mim para essa coisa da cultura popular. Que realmente aconteceu de uma maneira muito mágica e muito emocionante para mim, que eram as Folias de Reis, o Boi de Janeiro. Então eu com 10 anos, 11 anos, 12 anos, logo que terminava o período natalino, onde acontecia as Folias de Reis de 1 a 6 de janeiro, com os Santos Reis, né? Chegava no dia 7, eu saía com o meu boizinho, e já era famoso na cidade. Eu arrumava umas caixas de papelões, arrumava um chifrezinho menorzinho de um boi bem pequenininho, de um bezerro, ia no açougue, pegava, colocava, fazia o meu boizinho, enfeitava ele, pegava minha zabumba, pegava meus primos todos para tocar as flautinhas, e eu saía vestido de vaqueiro, dançando na frente do boi, isso com 10, 11, 12 anos. Todo ano tinha um show, o boizinho do Salim, que meu nome é Saulo, mas meu apelido era Saulim, virou Salim. Então eu fazia esse boizinho e foi muito emocionante. E daí eu comecei a me emocionar muito com a cultura popular. E eu, Fernando, eu não esqueço nunca daquelas 2 flautinhas de bambu, né? Que é a banda de pífano que se tem no Nordeste. E aquele dueto é uma coisa muito mágica, muito misteriosa. E eu lembro que às 5 horas da manhã, assim, eu acordava e lá ia embora o boizinho. A Folia de Reis, depois que andar pela cidade a noite inteira e tal, de porta em porta, rezando nos presépios e tudo mais, eles iam voltando para o bairro afastado das cidades. E eu lembro dessa flautinha indo embora, assim, aquele sonzinho. Aquilo eu acho que foi o grande começo de eu perceber o encanto, o despertar, o desabrochar com essa minha identificação com a cultura popular, com a essência do ser humano, quando ela brota de maneira muito espontânea. Foi quando eu compreendi isso assim, sabe? Como foi uma coisa assim, que depois passei a estudar,
resolvi virar um folclorista, procurei, sabe, depois quando eu fui para São Paulo, procurei me inteirar o máximo possível e tal. Mas o que ficou, o que marcou, foi esse encantamento, foi esse momento mágico, que hoje, quando eu estou na Europa, quando eu estou nos Estados Unidos, quando eu estou em qualquer parte do mundo, ou quando eu vejo um filme de Kurosawa, um filme japonês, um filme qualquer, e que eu vejo alguma manifestação folclórica, alguma manifestação espontânea, isso me toca, me emociona e me faz chorar. Então, foi nesse momento ali que Deus me colocou em sintonia com a essência da cultura popular. E lá sendo uma terra assim fértil, né, o Vale do Jequitinhonha, de talentos e tal, o que você acha que contribui para isso? Isso me perguntam tanto, é tão complicado que a gente fala, será que é a lei da compensação, por ser uma terra tão sofrida de certa forma, não a nível de natureza, que nós temos a natureza exuberante e somos privilegiados de certa forma, mas é o problema social que existe de forma muito séria, né? Esse sofrimento todo, e de certa forma até acontece no Nordeste também. E no Nordeste também tem características fortíssimas de cultura, né? de cultura intensa, de artistas maravilhosos, de encantamento artístico e tal. E o Vale do Jequitinhonha, a priori, vem isso. Será que por toda essa tristeza é uma forma de compensar tudo isso e se tornar poeta e tudo mais? Eu fico com essa premissa, mas fico também com essa história de que a natureza dessa região, ela é muito mágica, ela é muito singela, ela é muito envolvente demais. A nossa região tem pedras, granitos maravilhosos, junto com aquela planta, aquele verde muito diferenciado, sabe? Aqueles olhos d'água maravilhosos nos lajedos, aquelas coisas de cachoeira. É uma região muito mágica, né? Então eu acho que isso também contribui muito para surgir os artesãos que lidam tão bem com barro, né? E esse processo continua lá, continua surgindo novos talentos a cada dia? Acreditam, sim, continuam. Existe, evidentemente, essa preocupação que a gente tem do problema da continuidade, né, Fernando? Das pessoas mais jovens não se interessarem pela cultura que os pais faziam, da globalização. Encontra um pouco desse problema da filha do sanfoneiro ou do filho do sanfoneiro, aquele mestre na sanfona, de repente ele está lá curtindo Michael Jackson, curtindo uma música inglesa. Não que isso tenha alguma coisa de errado, mas ele tem alguma coisa de errado a partir do momento que interfere e elimina a outra. Enquanto interfere e vira uma fusão, é inevitável que aconteça essa globalização, não tem nem como a gente evitar isso no mundo. Mas o que deixa realmente triste é uma coisa anular a outra. Aí sim, aí é você ter preconceito com essa sanfona, ter vergonha da viola, sabe? E colocar essa outra coisa no lugar. Aí é uma coisa que entristece a gente e aí é uma coisa que perturba, sabe? É um desconforto muito grande a gente ver isso acontecendo. Agora, quando isso interfere, que você brinca com aquilo e tal, mas de repente também se emociona tocando a violinha, né? E dança um forrozinho, canta uma moda e tal. É uma coisa que vem para somar, né? Vem para somar e paciência. Aí faz parte do mundo, né? Da oportunidade de você teve ou não de absorver essa outra cultura. Aí ainda vai. Agora, quando uma coisa anula a outra, é meio triste. E aí você saiu de lá, né, com 14 anos e veio para Belo Horizonte. Como é que foi essa chegada aqui em Belo Horizonte? Como é que foi isso? Eu tinha que sair para Belo Horizonte, né? Todo bom mineiro tinha que sair do interior e ir para Belo Horizonte. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, depois do próximo intervalo. Tá bom. Afastar, eliminar, ordenar, abandonar, recusar, não admitir, expulsar, privar, despojar, pôr ou lançar fora, excluir. Jump
Nascida em Viçosa em 1939, Nelo Nuno viveu grande parte de sua vida em Ouro Preto. Sob o signo da escola de Guinhar, o lirismo de sua obra se encontra com a energia vibrante de luz e cor que constrói seu espaço pictórico. A cor em Nelo Nuno é matéria fundamental. Sua obra densa, lúdica e madura certamente é uma das mais vigorosas contribuições da arte mineira. Na Declaração dos Direitos Humanos, em todos têm direito à remuneração digna. Vai procurar no fundo do seu coração motivos para não ser feliz que você acha. O passado. Este é o tema do programa Canal Direto deste próximo domingo, às 8 da noite. Até lá! Retratos de hoje, o talento de Saulo Laranjeira. E ele contava pra gente como é que foi o início da carreira dele, né? Eu perguntava como é que foi a vinda dele para Belo Horizonte. Então, Fernando, eu vim exatamente aos 14, 15 anos para cá, como todo bom mineiro, saindo do interior, indo para Belo Horizonte, indo para a capital. E daí, eu já, entusiasmado com teatro, com música e tudo mais, comecei a fazer teatro infantil. Aí nós fizemos a peça chamada Os Marcianos, na imprensa oficial. E foi meu primeiro papel, esse aqui, ó. Ah, tá. Esse, quando você veio para Belo Horizonte, nós vamos ter umas fotos aqui para mostrar. Isso. Essa foto... Eu fazia um domador, um homem mau da história. É isso aí. É que tá com a cara de mal mesmo. É, né? uma peça dirigida pelo Ricardo Bezerra. E nessa época eu convivia muito com meu querido compadre, Iradir Oliveira, meu querido Zé, um amigo de infância. E nas brincadeiras, nos intervalos, né, dos estudos e tudo mais, eu fazia teatro e aos domingos a gente apresentava essa peça, Os Marcianos, na imprensa oficial. Nós temos outras fotos aí que a gente vai mostrando e pedia para você e falando essa aqui pra dos gente, Marcianos também. Essa aí que nós estamos mostrando. Essa aí, essa foi depois, eu fui para o Rio de Janeiro. Nós realizamos, eu e Heitor de Pedra Azul, eu morava no Rio logo após Belo Horizonte, né, que eu fiquei aqui 4 anos. Nós organizamos um festival chamado Transação Folk Rock Pop no Sertão. Nossa que tal? Senhora. Olha eu lá, meio Alice Cooper, com aquele coletinho, cabelão e tal. Aquele era o Ademir Som, chamava Ademir. Ele era talvez o primeiro DJ do Brasil. Ele comandava a boate Le Bator, no Rio de Janeiro. Vamos ver a próxima foto que tem aí. Esses Os Marcianos, voltando a Belo Horizonte, eu fazendo o Homem Mau na imprensa oficial. Você tem certeza que esse é você? De idade. Que coisa, hein? É o domador? É o domador de tudo. Vamos ver outra foto. Aí, meu querido Tavinho Moura, aí já é um pouco mais recente, é quando a gente já gravando o programa Arrumação, fizemos um especial com o Tavinho Moura, um belíssimo especial com ele, uma pessoa que eu admiro muito, um grande artista, um grande amigo, um dos maiores músicos que eu conheço, vai estar esse conosco mestre Tavinho Moura. Brevemente aqui também. Vai a próxima foto. Aí já é na Flor da Laranjeira, em São Paulo. Era um centro de cultura que eu tinha, que virou um point cultural. A gente vai falar dele daqui a pouco. Daqui a pouco, ok. E a próxima foto? Aí volta aos aí já é no Rio de Janeiro, eu apresentando Pedro Alves Cabral. Tem certeza que esse aí não é o José Maia? José Maia. Esse é Pedro Alves Cabral, eu fazendo uma peça infantil minha, escrita por mim, pelo Heitor de Pedra Azul, chamava Esse Cabral Descobre Cada Uma. Era uma sátira do Brasil, apresentada lá no Rio de Janeiro. Vamos ver a próxima. Olha, esse que está de costa eu conheço, que é você. O outro eu não estou sabendo quem é. Olha, aí são minhas empreitadas na vida. Eu sempre fui muito inquieto, sabe? Muito inquieto. Sabe o que é isso aí? Isso aí é em São Paulo, no ABC Paulista, lá em São Bernardo. Eu, Cassiano Moreira, Tavinho Muniz, João Muniz, já morando comigo em São Paulo, nós organizamos
o famoso, o maior forró do Brasil era o nome. Num clube chamado Palestra, um lugar enorme. E nós fizemos vários forrós, várias noitadas de forró com Oswaldinho do Acordeão, logo no início da carreira, com Luiz Gonzaga, com Dominguinhos, com muita gente. Isso tudo eu fazia porque era encantado, eu queria divulgar, queria me apresentar, queria apresentar os outros, queria misturar tudo. Então eu sempre fui muito assim. Daí a minha vida é isso. Hoje é a jardineirinha cheia de gente, é a arrumação cheia de personagens meus e dos outros, eu cantando, outros cantando. Então isso me fascina muito, né? Aí já não contente-se com a arrumação, a gente montou o Bar Café Arrumação, que também é um ponto de encontro, onde as pessoas se reúnem. O cinema também, né? Você fez... Fiz cinema, fiz cinema, fiz uma peça muito importante que para mim foi um momento muito interessante da minha vida, que foi o recital Sertão, Sertão, que eu fiz com o Lima Duarte e o Papete durante 2, 3 anos, né? Viajamos o Brasil inteiro com esse trabalho. Até nos Estados Unidos também, né? Fizemos nos Estados Unidos, na Filadélfia, fizemos em Washington, em Nova York, e viajamos quase todas as capitais brasileiras com esse espetáculo, que é uma coisa maravilhosa, uma viagem aos labirintos do Guimarães Rosa, de uma maneira assim muito intensa, muito vibrante. O Lima conhece o Guimarães como ninguém, conhece a cultura popular como ninguém, e o Papete também é uma pessoa muito envolvida com cultura popular. Então nós três se afinamos e foi uma harmonia muito grande, e foram momentos importantes da minha vida, esse convívio com o Lima Duarte e o convívio com a obra do Guimarães Rosa de uma forma tão legal assim. Tem mais uma foto que a gente vai ver agora, que eu queria que você dissesse essa aí. Essa é no Rio de Janeiro, eu dando aulinhas de folclore para criança. Ah, é? E foi daí, foi com essas aulinhas, que na verdade era um show-aula que a gente fazia para ilustrar as histórias que eu estava contando, falando de como era a zona rural e tudo mais. Eu começava a fazer os personagens para ilustrar, para a aula ficar um pouco mais interessante, mais gostosa. Então surgiu os meus personagens exatamente nesse período. No Rio de a velha Janeiro? Messina surgia exatamente aí. De repente era uma coisa meio despretensiosa para mostrar para as crianças. A gente fala velhinha, a gente fala... Nisso eu fui me aprimorando, fui gostando da coisa, fui me sensibilizando a princípio, me emocionando a princípio e sentindo que a comunicação acontecia fluía de uma maneira muito intensa, muito natural. As crianças adoravam e tal. De repente, um belo dia, eu falei, gente, eu vou mostrar isso num show adulto, quando eu estiver cantando ou qualquer coisa assim. E pá, fiz. E foi uma coisa mágica, muito surpreendente. Foi onde esse? Para mim e para as pessoas. Isso já no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí, como você deve ter feito muito, Fernando, também, que é o imitador, e essa coisa de imitar é uma coisa que você vai aquecendo, né? Você vai descontraindo. Então você faz o quê? Em festa de aniversário, no encontro com os amigos, na mesa de boteco, você arrisca fazer uma golcosta, né? Que eu começava a fazer. Faz aí, será que... Aí você fazia o cara mais impressionante. Aí você fala, rapaz, o negócio deu certo. Você acaba acreditando, né? Opa, eu acho que deu a dar. Aí chega em casa, inventa a Betânia, inventa não sei o quê. E era mais ou menos o que eu fazia. Pô, a velhinha colou. Então, peraí. Fazia um velho. Pô, colou. Pô, esse negócio tá bom. De repente, a gente, de uma maneira muito espontânea, isso foi pro palco. Aí eu levei a sério. Quando eu vi que eu estava fazendo uma coisa importante, que me emocionava muito, e artisticamente é uma coisa interessante, eu falei, agora eu tenho que levar isso muito a sério. Aí eu voltei sempre para minha terra, Vale de Jequitinhonha, para pesquisar, para fotografar, para gravar esses personagens, para observar com a lente de aumento maior, focando isso mesmo, convivendo com a Véia Messina, como eu convivi com ela, no ambiente dela ali mesmo e tal, para pegar os trejeitos, realmente, as características e o seu mundo interior. É o que se chama hoje de laboratório. Laboratório mesmo. E isso eu me dediquei mesmo a esse tipo de pesquisa para que eu pudesse aprimorar os personagens, apurar o máximo nesta observação e tal. E isso tudo passando por uma série de coisas, que é o preconceito, como é que um cara vem no careta, não sei o quê. Isso até ser compreendido que por trás dessa careta, por trás desse histrionismo, tem uma mensagem realmente séria, tem uma vontade de emocionar as pessoas, fazendo rir, fazendo chorar, fazendo refletir. Então, isso tudo eu tinha comigo, mas estava muito verde no momento, então eu tive que ter muita convicção do que eu fazia. Essa minha velhinha era uma coisa encantadora e que um dia eu ia provar que isso era uma coisa séria. E isso foi uma... Olha,
Olha, foi uma guerra muito grande, ô Fernando. Eu imagino. Muito grande. Você talvez Eu com posso suas imaginar. limitações sabe que também, de certa Isso, forma, existe a gente tem uma certa preconceito, semelhança tá? nessa história. Então, quando você quebra esse preconceito, você não é que vira gênio. Aí você é compreendido e até avaliado de uma maneira densa e tal e tudo mais, né? Mais ou menos, graças a Deus, o que acontece com a gente devido à nossa persistência, à nossa perseverança, à nossa luta, onde você hoje já tem um retorno extremamente merecedor por causa também dessa sua luta, dessa sua A seriedade, seriedade né? Que a gente pelo fala. seu trabalho e tudo mais. Então hoje é preciso tirar o chapéu, é preciso respeitar o Fernando e graças a Deus as pessoas também me respeitam e entendem os meus personagens, que é uma coisa séria, que passou aquela fase das pessoas falar, o Saulo é careteiro. Que isso até pegou Falava um pouco muito comigo, mas do por que você fala dessas caretas? Poxa. E olha que eu vinha muito do Jerry Lewis, né? Porque eu curtia muito o Jerry Lewis, curtia muito Cantinflas, Chaplin, Chico Anísio, né? E por que essa Eram as coisa pro pessoas que me humor? encantavam. Porque é mais fácil, porque você se dava melhor? Porque eu sei que você faz drama lógico. também. Não, eu faço drama, me interessa com a mesma intensidade que eu faço humor, eu gosto muito do drama, né? Me interessa, tanto que meu show tem essas alternâncias todas e tal. Não, o humor é porque o personagem rural, ou qualquer outro personagem, ele tem um lado lírico, né? Eu tenho um lado lírico, mas ao mesmo tempo o lado engraçado, né? Pitoresco, vamos assim dizer. Então, daí fazer humor com esses personagens quase que surgia naturalmente. Quer dizer, o simples fato de eu fazer a careta, por mais que eu quisesse fazer uma coisa séria, a pessoa ria. Então já estava se fazendo humor pela própria expressão que eu fazia, já era uma situação humorística e tal. Só que hoje, depois, com muita experiência, com muita vontade de levar a sério os meus personagens, eu faço uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é começar a fazer a veia messina no meu espetáculo, e de repente as pessoas rirem, porque eu estou provocando, que eu estou falando um texto descontraído mesmo, com essa intenção, mas de repente eu começo a falar uma coisa séria, uma mensagem séria, que eu pego as pessoas chorando, inclusive a própria velhinha chorando. E depois eu saio desse choro e volto novamente à brincadeira, ao sorriso, à descontração. Então isso é uma coisa que eu ficava muito fascinado quando eu via isso com o Grande Otelo. O Grande Otelo fazia isso como ninguém, quando ele contava aqueles poemas do Morro, que ele falava de uma maneira histriônica e muito engraçada e tal. De repente ele caía às lágrimas, ao choro, e eu voltava, eu falava, isso me interessa demais, isso é um desafio para mim, eu quero um dia conseguir fazer isso. E mais ou menos consigo fazer, e quero continuar mais, e quero continuar com esse desafio de tentar cada vez mais. A gente vê que você tem um carinho muito grande pela Véia Messina. Ela foi a primeira personagem que surgiu assim? A primeira, foi exatamente nesse período aí, eu contando história para crianças e tal, que ela surgiu de uma maneira descontraída, como eu te falei. Surgiu a Véia Messina. E aí, você podia fazer mais um trechinho pra gente poder, né, da Véia Messina, para que a gente possa curtir um pouquinho, né, essa... Eita, meus encontros, olha os peitinhos da véia, acabou tudo. Acabou os cachorrinhos doces, eita. Quando eu era mocinha, era 2 mangarrões. Podia chupar no pé. Eita, meus encantos, olha que doçura de menino, parece um anjozinho. Oi, dó, meu filho, quem te botou quebrando toalho? É homem ou mulher, nos poderes de Deus, a Virgem Maria, meu redito e sua vontade, pro teu lugar. Cadê o gostosinho? Deixa eu ver o passarinho, deixa eu ver. Eita, meus encantos. Sensacional. Como não curtir, né, um trabalho desse, uma coisa dessa? Realmente, o Saulo tem um talento que é para ser louvado, realmente. No próximo bloco, você vai assistir alguns vídeos que a gente tem do Saulo. Você vai recordar muita coisa dele. Até lá.
Nascido em Viçosa em 1939, Nelo Nuno viveu grande parte de sua vida em Ouro Preto. Sob o signo da escola de Guinhar, o lirismo de sua obra se encontra com a energia vibrante de luz e cor que constrói seu espaço pictórico. A cor em Nelo Nuno é matéria fundamental. Sua obra densa, lúdica e madura certamente é uma das mais vigorosas contribuições da arte mineira. Dona Declaração dos Direitos Humanos em Todos têm Direito ao Trabalho. Está despedido. Pra rua, tá despedido. Esse também, ele está fora. Vou despedir todo mundo. No Cinema em Cena desta semana, você vai descobrir quem é o ator que vai viver o incrível Hulk nas telonas. E vai também conferir as últimas informações sobre o novo filme de Jim Carrey. Além disso, você não pode deixar de ver as falhas de Os Caça-Fantasmas, as curiosidades de Magnolia e de assistir ao trailer de Ocean's 11, com George Clooney, Matt Damon, Julia Roberts e Brad Pitt. O Cinema em Cena vai ao ar na sexta-feira às 22 horas, com reprises no sábado às 14h15, às 17h30 e no domingo às 15h30. Até lá! No retrato de hoje, a gente está conversando com Saulo Laranjeira. Ele nos contava que veio para Belo Horizonte, depois foi para o Rio de Janeiro, e agora vamos saber a ida dele para São Paulo. E lá ele criou o Centro Cultural Fulô da Laranjeira, não é isso? Isso mesmo, Fulô da Laranjeira, onde herdei o Laranjeira, o Saulo Laranjeira. Meu nome é Saulo Pinto Muniz. Então até esse momento era Saulo Pinto. Era Saulo Pinto. Saulo Pinto. Depois cortou o Pinto. Depois cortei o Pinto, né, entrou o Laranjeira e tal, né? Mas como é que foi a história desse Centro Cultural? Nós começamos com a intenção muito séria de fazer um ambiente onde pudesse divulgar a cultura popular, o artesanato, principalmente do Vale do Jequitinhonha, né, que a gente sempre divulgava de alguma, não só o artesanato, como a música e tudo mais. Mas começamos a desenvolver um trabalho ligado à cultura popular muito intenso, mostrando artesanato do Brasil inteiro. Depois nós fomos até para a UD. Fizemos na UD uma grande exposição, 100 metros quadrados, só de cultura popular. Eu era muito maluco, eu enfronhava naquele povo, enlouquecia todo mundo. E passava slide, e mostrava. E no meio daquela coisa toda, o DEMA, a feira de eletrodomésticos e tudo mais e tal, eu consegui enfiar o artesanato do Vale do Jequitinhonha, mas 100 metros quadrados só de artesanato, do Brasil inteiro, tapeçaria, madeira, né, e tudo mais. Então foi um momento assim de muito envolvimento com cultura, né? Eu era muito apaixonado, sou ainda, mas naquela época a coisa estava muito no início. Eu estou sossegado, faço isso de maneira natural, espontânea e tal. Naquela época eu corria muito atrás, era tudo muito, sabe, uma certa tensão até, né, de mostrar isso e tal. Daí, esse centro cultural, com o tempo, devido à presença de muitas pessoas, de muitos artistas convivendo ali e tal, nós resolvemos então a desenvolver esse ambiente para se tornar também um bar noturno. Um ambiente onde as pessoas pudessem cantar, pudessem se manifestar artisticamente, seja cantando, seja dançando.